3, 2, 1, ação! A live de hoje a gente vai falar sobre 3 coisas que estão impedindo a sua autonomia pelo trabalho. É claro que existem muitas coisas que podem estar impedindo essa autonomia, mas eu acredito que tem 3 coisas que eu identifico na maioria das mulheres. E é isso que eu vou compartilhar com vocês hoje. Muito animada para essa live hoje! Então vamos lá, né? Eu já comecei falando um pouco sobre isso, né? Meu trabalho é ajudar a mulher a ter autonomia pelo trabalho. Então, muita gente associa a autonomia à liberdade, né? Como vocês colocaram. E nenhum de vocês falou, mas a questão financeira, né? Então, eu quero ter autonomia financeira pelo meu trabalho. E de fato, né, todo mundo quer liberdade financeira para poder escolher a vida que deseja, o chefe que deseja ou não, né? Ou de repente até demitir o chefe, trocar o chefe, porque muitas vezes a gente se sujeita a uma série de coisas na nossa vida, relações abusivas, às vezes dentro ou fora de casa. A gente se sujeita muitas vezes a um trabalho que não vai de acordo com os nossos valores. Muito porque a gente precisa pagar conta, né? Então todo mundo aí tem que pagar conta. Então a gente acaba associando a autonomia pelo trabalho à questão financeira. E eu até coloquei isso no post que eu fiz hoje, quando eu convidei todo mundo pra live, que os meus primeiros trabalhos, né? Eu tive algumas experiências, logo de início, aquela, né? Quando a gente começa a trabalhar, você acha que é cheio de sonhos, cheio de ideais pra sua carreira. E eu tive alguns dissabores que eu me recordo muito bem, de empresas que eram totalmente contra, né, que infringiam assim valores muito importantes para mim, até a minha questão, né, a minha essência mesmo, coisas bem importantes. E na época eu estava muito engajada, né, de querer ter autonomia, né, de pagar minha faculdade, de poder ter o meu dinheiro, né? A gente quer ter autonomia. Então, a gente acaba vivenciando isso, né? Quando a gente vai pro mercado. Eu até ouvi uma mentora falando outro dia de que mesmo quem é empreendedor por natureza tem que trabalhar para uma empresa antes, né? E quanto mais ela disse isso, quanto mais rigorosa em termos de processos a empresa for, melhor para a pessoa, porque o empreendedor por natureza tem essa cabeça muito criativa, muito cheia de ideias, é uma pessoa muito realizadora, né? E às vezes você entra no lugar, e eu passei por alguns lugares assim de fato, onde os procedimentos, os processos, os métodos eram muito fortes, muito estruturados. E aí a gente começa, né, a se adaptar ou entender que precisa se adaptar ou não. Pelo menos na minha geração, né? A geração de hoje, eu já vejo que eles têm uma mentalidade muito mais livre, né? Exatamente isso, muito mais livre. Eles entram numa empresa, se aquela empresa se eles percebem que, olha, os valores não estão de acordo com o que eles acreditam, eles pulam fora, né? Então eles não são tão apegados. Na minha época, não tinha essa coisa de propósito, não tinha essa coisa de encontrar significado, né? Tinha sim, você saber o que você gosta de fazer, pra que você leva jeito, e aí você encontra um trabalho que você possa se desenvolver uma carreira e ganhar bem. Então essa era a mentalidade do jovem na minha época, que mudou muito hoje em dia, né? E nós jovens estamos aí entrando nessa onda do trabalho com significado, do propósito e da autonomia. Então, essa questão pra mim é muito forte. Por que ela é muito forte pra mim? Porque eu não quero isso pra mim, né? Eu quero, na verdade, autonomia. Eu não quero ter que me sujeitar a nada ou a ninguém, porque eu não tenho autonomia. E não, eu falei de grana, mas não é só grana, é de você, pra mim, você sabe que eu falo muito isso, de você poder se expressar, né? Eu tive lugares assim que eu não podia pensar, eu tinha que realmente fazer exatamente o que estava ali no script, né? Falar o que estava escrito no computador, enfim, não tinha nenhuma liberdade de pensar, era dentro da caixa total. Então,
Imagina só, né, para uma pessoa que gosta de criar, de escrever, o quanto aquilo não foi agressivo, né, pra mim, não me agrediu naquele momento. E isso é uma coisa muito forte. Como eu não quero pra mim, eu não quero pra mais ninguém, né? Então eu quero que as pessoas, que eu quero poder ajudar as pessoas a terem autonomia. E o veículo que eu escolhi pra mim e que eu ajudo as pessoas dessa maneira é o desenvolvimento humano. Por isso que eu falo de tudo isso aqui e que eu ajudo as pessoas a refletirem, vocês quebrarem, né, muitas crenças, muitos bloqueios que, assim como eu naquela época, eu não pensava em significado, em autonomia, era uma coisa muito natural, mas não tinha essa coisa, né, da gente trabalhar com um propósito, trabalhar por uma causa. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, é por isso que eu chamei essa live de 3, 2, 1 ação, porque uma das coisas que eu percebo que acontece muito é a procrastinação, né? A gente vai falar de procrastinação voltada para o trabalho. E para quem não lembra, eu tenho um vídeo lá no YouTube que são as 5 razões principais pelas quais a maioria de nós procrastina. Depois da live, para quem não assistiu, corre lá para assistir esse vídeo, porque eu te ajudo a fazer o diagnóstico da procrastinação. E para mim, quando a gente faz a relação de procrastinação e trabalho, né? E para quem não lembra, não sabe o que é procrastinação, é quando a gente deixa de fazer algo que é importante, que a gente sabe que é importante, a gente sabe que precisa fazer e a gente procrastina. Então aquilo prejudica a gente de alguma maneira. E essa questão de trabalho tem várias coisinhas, às vezes até pequenas, que a gente procrastina, muitas vezes até inconscientemente, por causa de questões que estão, né, por trás disso. O medo, né? E aí lá no vídeo eu falo mais. Quando a gente foca na procrastinação e o trabalho, eu vou trazer vocês pro início aí, para como eu abri esse vídeo, né, essa live, falando da causa. Vocês viram que eu contei a minha causa, né? Eu tive algumas experiências ao longo da minha vida profissional que eu sentia que eu não tinha autonomia. Eu tive a minha liberdade tolhida. Eu tive a minha criatividade tolhida por modelos que eram contrários, né, aos meus valores, contrários às coisas que eu acreditava. E essa é a minha causa. Quando a gente tem uma causa que é maior que a gente, né? E é isso que eu falo pra todo mundo que vem me procurar. Lu, nossa, eu tô perdida, né? A maioria das mulheres que vem me procurar, como é que eu posso te ajudar? Eu tô perdida. Eu quero me realizar profissionalmente, mas eu tô perdida, né? Então, a gente começa cavucando mesmo, buscando essa causa, essa razão. E essa razão tem que ser maior do que a gente. Por que tem que ser maior do que a gente? Porque quando a gente tem uma causa que é maior do que os nossos medos, o medo de falhar, o medo de se expor, é maior do que qualquer coisa que a gente tenha, a gente faz. A gente não tem tempo para procrastinar. A gente não tem tempo para focar em procrastinar. A gente esquece procrastinação, né? A gente faz o que precisa ser feito e ponto. A gente realiza e ponto. A gente levanta da cama e ponto. Porque a gente tem uma causa maior do que aquilo, né? E aí eu falo isso em todos os meus vídeos. No vídeo que eu falei de timidez, de como eu encaro a minha timidez. Muita gente, né, pode achar, nossa, ela tá aqui fazendo live, ela é super extrovertida. Não, eu sou tímida também, né? Então eu tenho que passar por cima da minha timidez em função da causa que eu tenho, né? E isso é muito importante. E a gente vai falar um pouco agora, durante a live, de caminhos para que vocês encontrem essa causa, se vocês ainda não encontraram. Mas eu já adianto que a causa não precisa necessariamente, nesse momento, ser o seu propósito de vida, se você ainda não encontrou isso. Você pode trabalhar com a causa do momento, da sua dor de momento, do momento que você está vivendo. Essa causa, se você encontrar uma causa grande o suficiente, ela já vai te mover, ela já vai te levar para ação.
3, 2, 1, ação. A gente tem que se movimentar. E é nesse movimento que a gente vai se reconectando e vai encontrando, né? Vai se alinhando ao nosso propósito de vida, ao que a gente veio fazer aqui. Beleza? Tô com a corda toda hoje. Bom, então vamos lá. Vamos falar. Deixa eu ver o que eu marquei aqui. Eu marquei algumas perguntinhas aqui para fazer para vocês. Deixa eu ver se eu já vou entrar. Tá, então vamos lá, ó. Vamos falar então nas 3 coisas que impedem a gente ter autonomia no trabalho, tá? Como eu falei pra vocês, isso é com base no que eu acredito, no que eu observo na minha vida e das pessoas que interagem comigo, das mulheres. Oi, Thaís, bem-vinda! E das mulheres que chegam até mim. Então eu identifiquei aí um padrão, né, em todas as mulheres. E a primeira coisa é a tal da falsa liberdade. O que é a falsa liberdade, né? Então, primeira coisa, quais são os... Vou perguntar para vocês. Quando eu falo para vocês de autonomia pelo trabalho, e aí eu falo que uma das razões pelas quais a gente não tem autonomia pelo trabalho é a falsa liberdade. O que vocês sentem quando eu falo isso? O que vocês entendem por isso? Falsa liberdade, gente. A gente toma muitas decisões na nossa vida com foco na liberdade. Vou dar alguns exemplos. A gente tolera, às vezes, um trabalho que não tem nada a ver com a gente, que consome a gente todos os dias, porque a gente acredita que o dinheiro, de repente, aquele trabalho, né, prover a gente, a troca de energia ali, vai dar a liberdade que a gente precisa. Tem pessoas que passam a vida, né, infeliz num trabalho, porque depois que elas se aposentarem, vai vir a felicidade. Tem gente que vai pro empreendedorismo buscando liberdade. Alguém já ouviu isso? Pessoas que decidiram, corporativo não é pra mim, né? Não, eu quero ser dona do meu tempo. Eu quero poder tirar férias quando eu quiser. Eu não quero ter chefe. Eu quero poder trabalhar a hora que eu quiser, quando eu quiser. Alguém já ouviu alguém falando isso? Que ia largar e ia empreender porque queria ser livre, ser dono do próprio nariz? Muita gente. Conheço uma aqui, ó. Eu mesma, né? Quando eu resolvi, vocês sabem que eu tive uma primeira empresa aos 22 anos, depois 10 anos de carreira corporativa, e aí aqui nos Estados Unidos, 10 anos, né? Toda mudança que eu faço na minha vida pessoal, eu tenho que, para basicamente pedir, pelo amor de Deus, né? Me dar uma oportunidade de eu recomeçar. Eu falei, não, agora chega, eu quero ser dona do meu nariz. Eu quero ter tempo para os meus filhos, eu quero acompanhar os meus filhos de perto, eu quero... Não quero ficar precisando pedir para quando eu vou tirar férias, eu quero poder conciliar as férias com meu marido, com a agenda dos meus filhos, sem precisar ter que pedir para alguém, por favor, posso sair de férias agora. Eu fui uma dessas, né? Mas aí, quando eu embarquei nessa coisa do empreendedorismo, gente, eu me levei à exaustão, né? Eu trouxe toda aquela coisa assim de meta, de preciso fazer acontecer, que não tinha nada a ver com a proposta a minha ideia inicial de empreender, né? Deixa eu ver aqui que a Malu tá dizendo, só que às vezes o empreendedor acaba trabalhando 10 vezes mais. A Thelma tá confirmando, verdade. Fica escravo às vezes, fica mesmo. E é da gente mesmo, a gente mesmo se escraviza. Tem um exemplo na minha casa. O meu pai é empreendedor, empresário, sempre foi. E eu cresci assim, né? Meu pai sempre trabalhou. Ele nunca tirou férias com a gente. Nunca. Ele nunca tinha tempo pra tirar férias. Porque era aquela coisa, se você não trabalha, você não produz. Se você não produz, você não ganha. Então, essa falsa ilusão do empreendedorismo, e é importante a gente falar sobre isso, porque hoje em dia, com essa coisa do marketing digital, de todo mundo parece que virou empreendedor, parece que empreender é a solução dos problemas da humanidade. Gente, hello, né?
Se você tem a mentalidade, essa mentalidade, não importa o trabalho que você, o lugar que você tiver, você vai se escravizar. Quantas pessoas demitem o chefe, mudam de empresa, a pessoa chega na empresa nova e quer mostrar serviço, aí começa a trabalhar até 8 horas da noite, achando que um dia, né, aquilo vai melhorar. E aí as pessoas se acostumam com você trabalhando 12 horas por dia, né? E você não consegue mais quebrar aquele ciclo, porque virou o novo normal. Você entrou lá desse jeito, e aí, por quê? Isso tá na gente. Então a liberdade, né, a falsa liberdade de que a gente vai se ganhar mais, vai ter autonomia. Outra coisa, outro erro, né? Às vezes a gente ganha mais dinheiro. E o que a gente faz? A gente arruma formas de aumentar o nosso padrão de vida, né? Então a gente compra uma casa nova, uma casa maior, troca de carro, tem mais parcelas, ou a gente faz viagens mais caras, ou a gente gasta mais, compra mais. E o que acontece? A gente precisa o quê? Ganhar mais, trabalhar mais, ganhar mais, trabalhar mais. Falsa liberdade. E isso não é autonomia pelo trabalho. Isso não é autonomia pelo trabalho, né? Aqui, a Luísa tá dizendo, é uma ilusão essa falsa liberdade, a gente trabalha muito mais, exatamente. O empreendedor trabalha muito mais, até porque, muitas vezes, a gente tá falando aqui do pequeno empreendedor, né? A pessoa que faz tudo, ela tem que fazer tudo. Então, não é que ela tem a mentalidade, não tô criticando a mentalidade do empreendedor ou do pequeno empreendedor. Essa é a nossa realidade, a gente faz tudo. Só que a gente precisa olhar para isso. Então a gente se escraviza, né? A gente se aprisiona na nossa agenda, por exemplo. A gente cria uma agenda pra gente que muitas vezes não é sustentável. Não é sustentável. Então eu, por exemplo, quando eu decidi ir lá, falei, poxa, olha que ideia boa minha, né? Eu vou descobrir um trabalho que eu possa fazer enquanto eu acompanho os meus filhos de perto. O meu foco são os meus filhos. E aí eu vou construindo um negócio e em paralelo a isso, né? E aí o que aconteceu? A minha mentalidade de trabalho, mas as crianças eram a minha prioridade e eu fui pra onde? Acabei, não existe. Então, autocuidado, autoestima, inteligência emocional acabou, porque era trabalho, filhos, burnout. Eu tive um burnout. Né? Então eu tive um burnout de casa. Burnout é uma coisa que as pessoas têm no trabalho, né? Mas hoje em dia os novos candidatos, os maiores candidatos do burnout são os profissionais liberais e as pessoas que amam o que fazem. Porque a pessoa que ama o que faz, eu sou uma pessoa muito assim, né? Eu gosto muito do meu trabalho, eu gosto muito de trabalhar. Então, se deixar, eu trabalho 24 horas por dia. Isso é falsa liberdade, isso não é liberdade, né? A autonomia pelo trabalho te permite ter seus ganhos, te permite ter tempo para você, para sua família, mas ter tempo para você também, né? Porque você é o maior ativo do seu trabalho. Se você não funciona, não tem saúde, você não tem trabalho, acabou, né? Bom, então eu falei que a gente se aprisiona pela agenda. Que mais? Vocês vão colocando aí que vocês estão dando ideias muito boas. A gente se aprisiona pela falta de organização. Isso daqui também é uma outra coisa, né? Que muita gente não para organizar. Tem muita gente que tem dificuldade de criar métodos, de desenvolver sistemas. E isso não deixa a gente ter autonomia pelo nosso trabalho. A falta de organização, tá? Então isso é muito importante. Quero ver quem sabe aí a maior dificuldade do empreendedor, do pequeno empreendedor, quando a gente fala nessa questão de organização. Quem é que tem um palpite? Sabe o que é, gente? É a questão da organização financeira. A gente recebe, né? A gente recebe o dinheiro da nossa venda e tudo mais, mas a gente não se organiza financeiramente, não faz planejamento e principalmente, sabe o que? Mistura o pessoal com o da empresa. Tá? Isso acontece muito. Aí a gente não consegue ter autonomia financeira pelo nosso trabalho porque a gente não se organiza financeiramente, não projeta, não planeja, não sabe os meses que a gente vende mais, os meses que a gente vende menos.
não a Thelma tá confirmando aqui, né? A mesma conta, empresa e pessoal. Então, a organização é uma coisa que pega muito, né, pro empreendedor. Outra coisa, falta de clareza. E aí, para todo mundo, quando você não tem clareza do que você quer, do que você faz, do porquê você faz as coisas, falsa liberdade, você não consegue ter autonomia. Então, uma coisa um ponto que é muito importante, e aí eu não tive ninguém que falou isso pra mim lá atrás, mas nunca é tarde, de verdade. Então não importa o seu momento de vida, a sua idade, não importa. Se vocês perceberem, a sociedade funciona de um jeito que a gente constrói a nossa vida em torno do trabalho. Já repararam nisso? A gente toma as nossas decisões em torno do nosso trabalho. Os nossos relacionamentos são dentro ali do que a gente faz, do nosso trabalho. As pessoas com as quais a gente se relaciona também, os nossos clientes. Já perceberam disso? Já perceberam isso? E muitas vezes a gente parece que fica aquela osmose, né? O trabalho toma conta da gente de um jeito, a gente fica assim, vira o trabalho. Sabe quando você trabalha muitos anos para uma empresa e aquilo te incorpora de um jeito? Eu tô falando isso porque eu também trabalho com mulheres que se aposentaram e que têm toda a energia e querem encontrar um sentido, querem fazer um trabalho que tenha sentido para elas. Elas estão tão adaptadas àquela rotina de anos acordando naquele horário, fazendo aquele circuito, aquele caminho para o trabalho e naquele molde de trabalho, que nesse momento onde elas precisam criar um trabalho do zero, um trabalho novo, um trabalho delas, que elas possam fazer o que elas quiserem. Elas têm muita experiência, muito conhecimento, muita sabedoria, elas não conseguem se mexer. A gente se perde de si quando a gente cria a nossa vida inteira em torno do trabalho. E isso vale para os empreendedores também. Ah, Lu, mas é minha empresa. É sua empresa, mas a sua empresa não é você. Mas leva o meu nome, Lu, eu não vou vender a minha empresa. Não é você, é a sua empresa. O empreendedor, quando tem uma falência, quem fale é a empresa, não é o empreendedor. Porque a pessoa que é empreendedora por natureza, não funciona um negócio, ela vai e faz outro. O outro não funciona, ela começa outra coisa. Porque ela é empreendedora, não é a empresa. A empresa é a empresa, é uma coisa. Mas você não é a sua empresa. Então, a gente precisa entender, né? Para que a gente tenha de fato autonomia pelo nosso trabalho, a gente precisa entender o que é que a gente quer pra gente, né? A tal da clareza. Qual que é o estilo de vida que a gente quer levar? E eu fiz esse exercício nessa segunda etapa de empreendedorismo, eu fiz esse exercício. Então, o que é inegociável para mim? Qual que é o estilo de vida que eu quero ter? Né? Para poder decidir os caminhos que eu ia para buscar esse novo trabalho, que eu não sabia o que era na época. Então, eu vou deixar aqui algumas perguntas para vocês. E aí é muito importante a gente fazer o contrário, né? A gente pensar primeiro qual que é o estilo de vida que a gente quer levar. E aí, construir o trabalho em torno desse estilo de vida que a gente quer levar. Fazer as nossas escolhas com base nisso. Primeira pergunta que eu quero que vocês pensem aí. Por que eu tô fazendo isso? No meu caso, eu tô fazendo isso porque eu quero ter autonomia pelo trabalho. E o que é autonomia? Para mim, a autonomia é a liberdade de poder me realizar profissionalmente ao mesmo tempo que eu acompanho de perto a criação dos meus filhos, que eu tô próxima dos meus filhos. Mas o fato de eu estar aqui, presente, se eu ficar me levando ao limite do trabalho, eu não vou nem ter energia para curtir os meus filhos. Então vocês percebem que essa pergunta, por que eu tô fazendo isso, tem que estar na nossa cabeça o tempo todo? Pra gente não fugir da liberdade que a gente busca, não ficar na falsa liberdade achando que tá se esforçando, se sacrificando, passando a vida, né, os anos passando
por uma falsa liberdade, porque o seu dia, o seu hoje, você não é livre, você não se sente livre. Então a liberdade começa aqui dentro da gente. A gente se libertar da agenda que a gente se aprisiona, da falta de organização. E agenda a gente controla, né? Então eu, por exemplo, eu tenho só alguns horários que eu falo. Nesses horários, se eu tiver cliente de mentoria ou de coach, eu atendo. As lives, vocês veem, eu faço uma vez na semana, porque eu ainda não tenho condições de fazer todos os dias. Então eu organizo, eu programo a minha agenda de acordo com o que funciona pra mim. E lá atrás, quando eu comecei, eu não fazia nem isso. Quem acompanhou o meu Instagram no começo, sabe, né? Às vezes nem todo dia eu conseguia postar. Todo dia eu fazia alguma coisa pro meu trabalho. Mas o meu foco era acompanhar os meus filhos pequenos e construir um negócio em paralelo. Então, naquele momento, o negócio não estava aqui, o negócio estava aqui. E aí, à medida que os meus filhos estão crescendo um pouco, o negócio vai subindo. Então, tem dia que eu tô focando um pouco mais no trabalho, um pouco mais, eu tô conseguindo equilibrar. Eu não gosto muito dessa palavra, porque as pessoas acham que equilíbrio. Não tem equilíbrio, né, gente? Quando você tá focando mais numa coisa, você foca menos em outra. Então, essa falsa ilusão da perfeição, né, também, de que tudo funciona, tudo é perfeito. Isso, a gente precisa acabar com isso também. Outra coisa que é importante a gente olhar, o que me trouxe até aqui, né? Então, o que significa isso? A gente precisa olhar para trás, olhar para o nosso passado, ver quais são os padrões. Porque muito provavelmente os mesmos problemas, as mesmas dificuldades que você está atravessando hoje no seu emprego atual são problemas ou dificuldades que você viveu de alguma maneira nos seus empregos passados. Porque as coisas se repetem, né? Olha lá, enquanto pequeno empreendedor é muito difícil manter uma rotina organizacional. É mesmo, porque você não tem uma equipe, quem tem, às vezes, é uma equipe muito enxuta, então a sensação que a gente tem é que tá o dia todo apagando incêndio, né? A sensação que a gente tem é que tá o dia todo apagando incêndio. E aí, o que eu faço é o que eu controlo, o que eu consigo controlar. Então, eu tô o tempo inteiro como se fosse uma régua, né? Eu vou medindo. E aí, quando eu vejo que tem alguma coisa que é a repetição, né? Então, é sempre nessa área, sempre isso daqui tá sendo um problema pra mim. Eu começo a pensar em alternativas pra que eu consiga resolver isso. Então, eu pego e olho pra aquilo, que é a tal da autoconsciência. Quando a gente tem consciência de qual é o problema, qual é o problema, aí a gente precisa pensar em maneiras de resolver isso. Eu tenho como contratar uma pessoa para me ajudar a diminuir essa demanda de trabalho exponencial? É uma coisa temporária, é uma coisa permanente? Eu consigo parar de fazer outras coisas para focar nisso? Aí é questão de priorizar, a gente vai, né? Aí a gente precisaria entender o que é, mas tem a ver com priorizar, com organizar o tempo, com procurar ajuda, é aquele reduzir, reutilizar, reciclar, né? O que eu posso reduzir, o que eu posso reaproveitar em termos de, por exemplo, eu mesma, hoje, outro dia eu recebi uma mensagem falando, nossa, Lu, seu dia parece que tem 30 horas. Você tá no YouTube, você tá no Instagram todo dia, você tá no blog e você tá no podcast. Se vocês perceberem, a minha semana, como é que eu faço tudo isso? A minha semana, ela é organizada meio que por tema. Então, meio que os mesmos, um ou dois temas estão rolando em todas as redes. O tema que eu produzi pro YouTube tá no blog, tá no podcast e assim vai. E eu não comecei assim. Lá atrás eu não tinha nada disso. Hoje eu construí. Então, Sueli, isso que você tá falando é exatamente isso. É muita coisa para fazer, parece que tudo é importante. E a gente fica sempre, né, assim. Então, esse exemplo que eu tô dando, de você olhar para isso, aí você estabelece prioridades, vai desenvolver sistemas, né? De novo, eu falo muito, gente, eu sou uma pessoa criativa, eu sou criativa mesmo. Eu não tenho vergonha de falar isso, eu sou mesmo, não sei modéstia. Mas eu sou uma pessoa de método, eu crio método, eu estabeleço rotina, eu tenho procedimentos. E quando a coisa não funciona, quem tem procedimento, quem tem método, você consegue olhar qual que é a ponta que não tá funcionando. E aí eu consigo identificar, às vezes eu chamo um freelancer para me ajudar, acaba assumindo uma postura centralizadora. Isso é natural do empreendedor, mas aí a gente precisa ir aprendendo a
a soltar, confiar nas pessoas e tudo mais. Então, aqui nessa parte da falsa liberdade, gente, eu falei que ia fazer a live em meia hora. Olha quanto tempo já passou. Eu falo demais. Olha, ó, porque eu tô fazendo isso, o que me trouxe até aqui, perceber padrões que estão se repetindo e o que eu desejo conquistar com esse meu negócio, né? Então, a visão de futuro. Eu olho pro passado para identificar repetições, os problemas que eu tô trazendo, para olhar para isso e resolver, e olho pro futuro, o que eu desejo conquistar. Sabe uma segunda coisa que já até entrou num pouco do que eu tô falando aqui com a Sueli? A falta de disciplina. Esse é o segundo ponto que impede que a maioria de nós mulheres tenha autonomia pelo trabalho. O que é isso? Foco e determinação, tá? Gente, assim, falando de procrastinação. A procrastinação é natural do ser humano. É natural do ser humano. Eu tava lendo uma pesquisa outro dia, agora não vou lembrar os dados, tudo, se vocês quiserem depois eu mando pra vocês. Mas meio que eles fizeram um estudo com estudantes, né? Acho que era nível universitário, era entrega de trabalho. E aí, para um grupo de estudantes, eles entregavam os trabalhos semanalmente. Então, toda semana eles tinham que entregar trabalho. Para outro grupo de estudantes, a entrega era no final do mês. E aí eles observaram como que funcionava. E no final, a conclusão é que os estudantes que tiveram um mês inteiro para fazer o trabalho, para produzir o material, estavam sempre atrasados. Eles deixavam para fazer alguns dias, poucos dias antes da entrega. Então não é porque eles tiveram um mês inteiro para fazer que eles se anteciparam, se organizaram para fazer a entrega, né? E eles perceberam que aqueles que faziam entrega semanal tiveram uma produtividade muito maior do que os outros, muito melhor. Eles também se sentiam bem, mais se desenvolvendo melhor. Então, qual que é o grande lance aqui? Procrastinar, todo mundo procrastina. Então, a importância, quando eu falo aqui de foco e determinação, é você pegar aquelas suas metas grandes e criar micrometas, criar microações diárias, todos os dias, né? Para que você faça isso. Outra coisa, o ser humano, a gente não foi feito para enxergar as coisas, a gente não tem. Por mais que a gente fale assim, a gente tem que ter uma visão de longo prazo, né? A gente não consegue funcionar imaginando assim, eu tô bem hoje, tô feliz hoje, imaginando que o negócio vai acontecer daqui 5 anos. A gente não funciona desse jeito. Então, por isso, a gente precisa criar sistemas onde a gente tenha micrometas diárias e a gente tenha recompensas associadas a cada uma dessas micrometas. E eu fiz também algum vídeo aí recente, que eu não lembro o nome do vídeo agora, lá no YouTube, que eu falei disso. Gente, não lembro o nome do vídeo, se alguém lembrar me fala. Mas eu falei exatamente disso, falei das micrometas e das recompensas. Então vamos dar um exemplo? A gente fala assim, ó, eu preciso me alimentar melhor. Deu algum pau aí na saúde, né? Deixa eu beber uma aguinha aqui, peraí. Deu algum pau na nossa saúde, a gente fala, não, agora chega, dessa vez vai. Eu vou me alimentar melhor, faça chuva, faça sol, chega, vou mudar. Aí a gente radicaliza. Vou cortar o açúcar e vou cortar o carboidrato. Do dia pra noite, né? Do dia pra noite. Adorei o copo. Ai. Então, do dia pra noite a gente radicaliza. E aí o que acontece? Faz às vezes um dia, faz 2 e não sustenta. Por que a gente não sustenta? Porque ou vai ou racha, é 8 ou 80, então não sustenta, né? Quando a gente vai fazer uma grande mudança na nossa vida, quando a gente quer ter autonomia, quer ter liberdade financeira, quer trabalhar com o que ama, um trabalho com significado, esquece o copo tá tirando o foco de vocês. Foco e determinação aqui no que eu tô falando. 3, 2, 1, ação. Hoje eu tô a general. Gente, então, para de radicalizar. Pega uma coisa. Então, assim, o que eu vou cortar? Então eu vou diminuir, vou começar a comer, sei lá, pelo menos uma fruta todos os dias no lugar da sobremesa, né? Então, pega uma
coisa pequena e faz até aquilo virar hábito, tá? Então, de novo, não é porque vocês são criativas, não é porque vocês têm 1000 ideias, são empreendedoras, são mulheres realizadoras aí, super cheias de vontade de viver livre, de encontrar a sua liberdade pelo trabalho e ter liberdade na sua vida como um todo, que vocês não precisam ter foco e determinação, né? Processos, métodos, né? Então, o que vocês vão se perguntar aqui nessa fase, né? Qual é o futuro que eu quero criar? Qual é o futuro que eu quero criar? Protagonismo. Assumam o controle da vida de vocês. A gente tá falando aqui de trabalho, mas se vocês não têm saúde, o trabalho não é sustentável, vocês não vão ter autonomia pelo trabalho. Assumam o controle da saúde de vocês. Qual é o futuro que você quer criar? Você quer ser uma empreendedora ricaça, né, poderosa, super bem sucedida, ou ter uma carreira super bem sucedida, chegar no nível profissional que você quer, capenga? Não, você quer curtir, né? Você quer curtir isso, mas você não quer curtir só quando chegar, você quer curtir já. Então, se pergunta isso todos os dias, acorda, levanta da cama e se pergunta: qual é o futuro que eu quero criar? Em que direção eu tô me transformando? Já falei sobre isso também. A gente tem a falsa ilusão de que a gente continua se desenvolvendo, né? O desenvolvimento na fase adulta, ele tem que ser intencional. A gente tem que todos os dias buscar se desenvolver de alguma maneira. Então se pergunta: em que direção eu estou me transformando? A gente está criando o presente de amanhã, hoje, né? Então pensa nisso. É muito importante vocês identificarem o que é inegociável para vocês, né? Quais são os inegociáveis? O que é inegociável na sua vida para que você tenha autonomia, né? O que é inegociável para você? Para mim, é inegociável que o meu trabalho me permita estar próximo dos meus filhos. Hoje, por exemplo, eu achei que hoje à tarde eu ia preparar a live, porque normalmente as crianças ficam numa boa, né? Elas dormem, acordam da soneca, pedem um colo e depois eles ficam brincando entre eles. Eu falei, beleza. Tive médico de manhã, falei, à tarde eu vou trabalhar na live. Não, eles estavam os dois muito carentes de mamãe hoje e eles quiseram o colo da mamãe a tarde inteira. Eles não quiseram brincar. E pra mim tudo bem, né? Porque eu me permito, o meu trabalho me permite eu conseguir criar um trabalho que me permita fazer isso, me permita poder dar colo pros meus filhos no momento que eles querem. Não é a realidade de todo mundo, não tem certo nem errado. É uma construção. Eu abdico de muita coisa em função disso. Não pensa que é lindo, gente. Não pensa que é lindo. Não é lindo. Eu tô contando aqui um trecho. Eu me permito abdicar de muitas outras coisas para ter esse tempo. Então, o que é inegociável para você? Quando a gente faz a mentoria individual, é diferente, né? Porque aí eu entendo a realidade da mulher. O que da mulher que tá vindo falar comigo, eu entendo quais são os anseios, né? Qual que é o estilo de vida que ela quer criar. E a gente individualiza. Então aqui as coisas que eu tô falando pra vocês, que eu compartilho com vocês, são coisas mais gerais. Não são coisas que eu tô dizendo, essa é a regra, toda mãe tem que fazer isso. Não. Eu quero que vocês tragam pra realidade de vocês, né? E que seja importante que vocês tenham claro que toda escolha tem uma renúncia. Né? Então, qualquer escolha que você faz, você está renunciando de outras coisas. E tudo bem, desde que essas escolhas estejam alinhadas com o que você quer. Isso, para mim, como eu coloquei, é inegociável. Então, você precisa saber quais são os inegociáveis aí para você. Que mais que eu coloquei aqui? E aí, gente, dentro dessa parte de disciplina, eu falei um pouco, mas eu vou fazer uma live falando sobre isso, que é a questão do autocuidado, né? A gente vai falar sobre isso, porque isso é muito importante e eu falo por mim mesma. Eu preciso reforçar aqui pra vocês coisas que eu preciso reforçar pra mim mesma. Então eu não venho aqui no papel de, nossa, eu faço tudo isso, eu sou a sabidona. Não, esses 3 pontos... A falsa liberdade, a dificuldade de ter disciplina, foco e determinação são coisas que eu identifiquei como padrão
na maioria de nós. Então são lembretes que eu vou fazendo para vocês e para mim da importância disso. E aí tem o autocuidado também, tá? Aqui a Sueli tá colocando tempo prazeroso com a minha família, academia, leituras, filmes, essas coisas pra mim são imprescindíveis. Quando a gente sabe o que é imprescindível pra gente, a gente coloca isso, né? A gente encaixa isso na nossa rotina, a gente se esforça, é importante a gente colocar isso. E aí, a terceira coisa, não menos importante do que as anteriores, é o autoconhecimento. Autoconhecimento é fundamental para que a gente tenha autonomia pessoal e profissional. Se sentir confortável com quem você é o passo número 1 para que você tenha autonomia. Se você não se sente bem com você, com quem você é, se você não se conhece, não sabe o que você pode entregar, o que você tem de valor, quais são seus valores, você não vai ter liberdade, você não vai ter autonomia. Você só é livre quando você sabe quem você é e o que você quer. Quando você não sabe, é só um corpo com a cabeça de outras pessoas, funcionando com a cabeça de outras pessoas, porque você vai deixando as pessoas te guiarem. O corpo é seu, mas se você não se conhece e não sabe o que você quer para você e para sua vida, é só um corpo ambulante. Você não vai ter autonomia nunca. Eu faço vários cursos, né? Eu trabalho com desenvolvimento humano, mas eu faço muitos cursos na área de marketing. Alguns nesses últimos anos, né? Desde que eu tô empreendendo, sou uma empreendedora digital, eu faço esses cursos. Todos os cursos que eu fiz nesse ano, mais da metade do curso tem a ver com autoconhecimento. Sério, gente, curso de marketing. Eu tô fazendo um curso agora que é de branding, né, de construção de marca. Tudo o que ela fala do curso volta para você, para o autoconhecimento. O que você quer passar com a sua marca, os sentimentos que você quer que o seu cliente tenha, a experiência, quem é esse cliente que você quer atrair. Tudo isso vem de quem você é, das suas crenças, dos seus valores. Tudo isso tem a ver com o autoconhecimento. Para que você tenha um trabalho, uma carreira, uma empresa, o que quer que seja, que te proporcione autonomia, liberdade de você se sentir em flow, em fluidez, em ser quem você é, porque o dinheiro, gente, é importante, mas o dinheiro é consequência, né? Isso daí parece uma frase meio clichê, assim, a gente cansa de ver exemplos aí de pessoas que conseguiram ter todo o dinheiro do mundo e não tem autonomia, não tem liberdade. Já ouviram falar, acho que eu ouvi do Wendell Carvalho, ele fala da gaiola dourada, né? Que é quando você tá dentro de uma gaiola de ouro, né? Uma gaiola de ouro. E muita gente não consegue deixar a gaiola. Muita gente chega pra mim e fala, Lu, eu tô num trabalho que eu ganho muito bem, mas eu sou muito infeliz. É a tal da gaiola dourada, né? A pessoa vive presa dentro de uma gaiola. Então ela tá presa ao status, ela tá presa àquele dinheiro, ela tá presa ao título, ela tá presa aos benefícios. E aí, cada um escolhe a vida que deseja, né? Então, qual que é o estilo de vida que eu quero pra mim? É isso que eu quero, né? Então, se não é o que eu quero, gente, se não é o que vocês querem, eu não tô falando assim, larga tudo do dia pra noite. Se conscientiza disso. O que você quer pra você? Quem é você? O que você deseja? E aí você começa a criar um caminho, a se planejar para fazer essa transição quando você estiver pronta para fazer isso. Mas você pode começar já, né? Eu, quando comecei, eu tava com um bebê pequeno, grávida. Então, assim, era 1 hora por dia que eu dedicava isso ao trabalho. E foi aumentando gradativamente, mas eu fazia todo dia, porque era importante para mim, tá? Então, aí eu vou sugerir, né, que vocês trabalhem o autoconhecimento. O que você tem para entregar para o mundo quando a gente fala em autonomia pelo trabalho? O que você tem para entregar para o mundo? O que te move nessa vida? Qual que é a sua causa? O que dentro disso faz sentido para o seu momento de vida atual e futuro, que é o estilo de vida que eu tenho falado aqui a todo tempo, tá?
E aí, eu quero encerrar aqui, aproveitar esses últimos minutos e falar do post de hoje, que eu falei de propósito, né, que virou a nova caça ao tesouro, né, todo mundo parece que precisa encontrar o seu propósito, encontrar a sua causa para poder ser feliz na vida e ter sucesso e tudo mais. E de fato isso é muito importante, vocês viram que eu comecei a live falando disso, mas a gente só encontra o propósito da gente na jornada, só encontra no caminho, né, só encontra nessa interação, vendo o que faz sentido pra gente, o que não faz, indo pra fora, né, e voltando pro nosso mundo interno e entendendo o que faz sentido pra gente. E aí eu dei três caminhos que vocês podem seguir pra encontrar essa causa de vocês, esse propósito de vocês. E a primeira delas é encontrar respostas no passado de vocês, né? Eu vou fazer um curso, que eu não consegui achar online ainda, mas eu vou fazer um curso de análise biográfica. E porque eu percebi a importância que é a gente entender a nossa jornada passada. O que é isso? E o coach, na verdade, né, a gente nem aprende a olhar, a se prender muito ao passado. Mas a gente olha para o passado para se mover, para vir para frente. Então, por exemplo, você entender qual que é o seu entendimento de trabalho, né? Então, como é que quando você era criança, como que o trabalho era na sua casa, né? Como que a sua mãe e o seu pai lidavam com o trabalho? Como é que você via aquilo? Como é que você interpretava aquilo? O nosso propósito, ele é formado pelo nosso sistema de crenças, pelos nossos valores. E isso, gente, vem de lá de trás. Então, por exemplo, eu provavelmente já nasci com essa personalidade meio, quero ser livre e tudo mais. Mas essa questão do trabalho para mim, ela é muito forte, porque eu falei isso no vídeo dessa semana que foi pro YouTube, quem não assistiu, assiste o vídeo que eu falo de maternidade e carreira. Eu cresci vendo a minha mãe, né, que ela parou de trabalhar para se dedicar à família, a cuidar de mim e do meu irmão na época. E ela era muito realizada como mãe, muito realizada na família, mas ela tinha um lado profissional que sempre pegava pra ela. E quando eu me tornei mãe, isso bateu forte pra mim, porque eu tinha aqueles conflitos, né? Então, peraí, eu tenho que parar, que me dedicar aos meus filhos, como minha mãe fez, e depois eu olho pro profissional. Mas aquilo não fazia sentido pra mim, então foi muito conflitante. E aí que eu fui buscar. Eu fui buscar, peraí, então deixa eu encontrar maneiras de estar presente para os meus filhos, porque é regra? Não é regra, eu preciso encontrar mulheres, eu preciso entender que existem mulheres que conseguem, e como que essas mulheres conseguem, o que elas fazem, né? E aí, o que eu quero dizer com isso é a gente entender o que formou esses nossos valores, esse nosso sistema de crenças e buscar maneiras de fazer coisas que sejam adequadas para o que a gente deseja pra gente, porque eu queria trabalhar e queria ser presente ao mesmo tempo. Como é que eu faço? Como é que eu ia fazer? Eu ia ficar frustrada? Não! Eu fui buscar, e essa busca me levou o quê? A minha causa, o meu propósito, ajudar as mulheres a terem autonomia, as mulheres que têm esse desejo. Então eu dei esse meu exemplo para vocês verem que olhar para nossa biografia, gente, e também isso foi uma coisa pequenininha, né? Tem muito mais do que isso. A gente já nasce com isso. A gente já nasce com coisas assim dos nossos antepassados aí, né? A minha avó, ela era uma mulher muito forte, muito empreendedora, mindset empreendedor, né? Porque o pai dela, na época dela, não deixou ela estudar, né? Para ela, a mulher não podia estudar nem trabalhar. Mas ela era uma mulher cheia de ideias, muito empreendedora. Então eu trago isso, né? Eu trago essa coisa da mulher forte, da mulher realizadora, da mulher que quer fazer, que quer acontecer, mas que é uma mulher muito família, né? Uma mulher que quer a família perto, que quer a família a família embaixo do braço. Então, pra mim, é importante encontrar essa autonomia, que eu consiga ter essa autonomia, essa possibilidade de ter tempo para os meus filhos, ao mesmo tempo que eu me realize profissionalmente. Vocês entendem como as coisas todas vão se encaixando e tem a ver com a biografia, tá? Segunda coisa, busque algo que te incomode hoje, né? Então, você encontrar
De repente você não sabe qual é o seu propósito e tudo mais, olhar para essa sua biografia sozinha pode né, uma coisa que vai te trazer muita dor e tudo mais, você ainda não tá pronta para fazer esse caminho. Pensa em algo que tá te incomodando muito hoje, né? Porque pra mim começou assim. Eu comecei com esse conflito maternidade carreira, né? Eu quero trabalhar, mas eu quero estar perto, eu quero ter flexibilidade, mas como é que eu tenho flexibilidade? Enfim, tendo que desenvolver um negócio do zero, tendo que fazer tudo como a gente conversou aqui. Essa coisa mais superficial, essa dificuldade superficial que eu tive ali atrás, me fez mergulhar camadas e camadas e camadas e criar produtos, e criar trabalho. Então, gente, não paralisa. Pega uma coisa que tá te incomodando muito hoje, né? E aí, pra finalizar, o Instagram já tá me dizendo que a gente tem 1 minuto aqui. A última coisa, identifique a sua causa mais profunda e olhe pra fora, né? Pra saber o que o mundo tá precisando, que você pode ajudar a resolver. Primeiro a sua causa. A gente também, hoje em dia, né, ficou essa coisa muito altruísta, né, de que você tem que servir o outro, pensa sempre no outro, esquece dinheiro, e primeiro faz. Gente, a gente tem as nossas causas, a gente tem que pagar contas, a gente tem as nossas necessidades também. Mas por que é tão importante ter liberdade pra você? Por que é tão importante você ter autonomia, né? Por que é tão importante você ter autonomia pelo seu trabalho? Não é só o dinheiro. O que essa liberdade representa pra você? O que você tá procurando com essa liberdade? Então vai mergulhando na sua causa pessoal. E aí você identifica o que o mundo tá precisando, que você pode ajudar a resolver, que você tem habilidades para resolver. Gente, obrigada, muito obrigada, muito feliz de ter feito essa live, muito obrigada pela participação. A gente se vê então semana que vem. Tchau!